Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de abril de 2024. Eu acho que é quarta-feira, a minha noção de tempo está um pouquinho, como se diz em francês, zoada, né? Mas eu acho que hoje é quarta-feira mesmo e eu dei uma caminhada agora até uma banca de jornal. Sim, elas ainda existem, sim, ainda existem jornais, né? E quando eu estava ali comprando o Estadão para o papai, que está hospedado aqui em casa enquanto ele convalesce, né, com apoio de profissionais de saúde, não é, do meu lado estava ali uma enfermeira também comprando alguma coisa. Eu a cumprimentei e falei, olha, muito obrigado a vocês, profissionais de saúde, vocês vão para o céu. Espero que ela tenha ficado feliz, elas merecem. Se tem alguma carreira de futuro nesse mundo, né, algo que pelo visto o ChatGPT não vai conseguir, nem o Copilot, nem o Gemini vão conseguir substituir, é justamente o cuidado de idosos. Primeiro porque, em princípio, se você nasceu, né, com sorte, nasceu no lugar certo, numa família razoável, você provavelmente vai durar bastante, né, vai dar bastante trabalho, não vai ter quem cuide de você, porque cada um está cuidando da sua própria vida, não é? E a medicina, o que tem feito é... Aliás, vou dar o link hoje para um poema do Paulo Leminski, chamado A Morte Crônica. Aliás, acho que só para enfeitar o dia, eu vou daqui a pouquinho dar uma procurada aqui, e consigo ler para vocês, porque é uma belíssima reflexão. E, aliás, falando em reflexão, ontem eu fiz uma provocação razoável no LinkedIn e que suscitou um debate um pouco, um pouco frustrante para mim, mas eu fiz a seguinte pergunta, né? Uma sociedade com indivíduos buscando obcecadamente a sua própria felicidade é uma sociedade? Né? É uma sociedade feliz? É uma sociedade? Eu pergunto isso porque, de uns tempos para cá, a gente tem visto, né, um exacerbamento, né, do individualismo, cada um querendo parecer uma capa de revista, parecer um influencer do Instagram, né, cada um criando a sua própria bolha, cada um querendo viver sua própria vida como nômade digital, etc, 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 e consumir e dirigir Porsches em alta velocidade e tal. Eu me pergunto em que momento que a gente esqueceu que nós somos uma espécie social. Né, que a gente não é nenhum animal excepcional, né? Veja um tigre, né, veja um urso, você não tem a menor chance sozinho contra isso, né? A gente conseguiu chegar até aqui porque a gente descobriu como colaborar, né, como cuidar daquele que levou a patada do urso e ficou todo zoado, né? A gente descobriu como ter empatia, não só nós, várias espécies, vários primatas têm essas mesmas... esses mesmos valores, nessas mesmas atitudes que normalmente a gente acha que é privilégio ou monopólio de algum livro sagrado. Desculpe, mas não, né? Os livros sagrados começam aqui há 2, 3 mil anos, mas veja bem, né? Antes disso, e inclusive em lugares com outros livros sagrados, já estava claro que a compaixão, né, que a empatia, que a generosidade, o altruísmo, eles fazem parte essencial do que é ser humano. A gente, de alguma maneira, vem esquecendo. E eu vou compartilhar com vocês uma pequena reflexão, uma conversa matinal hoje com o raríssimo Thomas Shi, né? Eu compartilhei com eles uma notícia que eu também vou dar o link para vocês, que é uma notícia bastante difícil, né? Você pensa, o país, Brasil, né? Você tem agora o MEC fazendo mapas mundi com o Brasil no centro, né? É legal que o Brasil seja colocado no centro, porque aí você traça uma linha, né, cortando o Brasil pela metade, porque metade das crianças brasileiras é pobre. Metade, tá bom? Metade das crianças, tecnicamente, pela definição dos padrões internacionais, é pobre. Metade. Metade é mais ou menos a chance de você jogar uma moeda para cima, não é? Então, eu agora de manhã, eu fui postar alguma coisa no LinkedIn e dei de cara com um post de um empreendedor, provavelmente, né, se julgando parte dessa grande saga e dessa grande casta superior dos empreendedores, que são essas figuras heróicas, né, que amam o risco e que estão ali no timão de grandes navios, enfrentando tempestades, né, e o cara estava justamente mostrando um post, uma foto, acho que era um artigo também, sobre o Clint Eastwood. Veja o Clint Eastwood, sei lá, está com não sei quantos anos, acho que uns 200, e continua produzindo, continua saudável, continua fazendo seus filmes, e blá blá blá. Eu me inspiro nessas pessoas. Eu olhei, pensei, né, naquela moeda, né, que se você der cara, você é pobre, uma criança pobre, se você der coroa, você é uma criança coroada,
não é? Eu falei, desculpe, mas bacana, tal, legal, mas isso tem um nome, isso em inglês se chama viés de sobrevivência. Significa que a gente é um tipo de viés cognitivo. O viés é uma distorção da maneira como você percebe o mundo. Não é quando você só presta atenção em quem sobreviveu. Você falou, olha que beleza, existem idosos saudáveis, ativos, reaprendendo, empreendendo. Legal você prestar atenção nesses que sobreviveram, mas acontece que eles são uma exceção estatística. Né? Eles são exceção estatística não porque necessariamente eles tenham uma vontade de ferro ou um intelecto superior, mas muitas vezes por sorte. Né? Se o Clint Eastwood ou qualquer outro, né, tivesse nascido do outro lado do rio, se tivesse nascido há 10 anos antes, 10 anos depois, se ele tivesse tido um outro pacote de genes, né, se ele não tivesse conhecido ao longo da vida uma pessoa ou outra, se alguém não tivesse descoberto o seu talento, né, como tantas pessoas por aí não têm essa sorte, vou repetir, 50% das crianças do Brasil são pobres, né, isso quer dizer que mesmo que ali tenha algum gênio, algum Mozart, alguma coisa dessas, né, algum novo talento, cara, o cara está num buraco negro de um ciclo de pobreza. Então, quando a gente fica admirando esses grandes líderes, primeiro, é viés de sobrevivência. Né? Isso é uma distorção que faz com que a gente não se lembre, que a gente não enxergue todo mundo que ficou para trás, né? Que a gente não questione um sistema em que as pessoas ficam para trás, em que a gente fique, sei lá, achando que está tudo bem, porque afinal pobre é pobre porque quer, não é? E porque afinal o cara não consegue parar de fumar porque ele quer, ele vira um alcoólatra porque ele quer, né? E a gente fica sempre jogando sobre os ombros dos indivíduos que são medianos, que são médios, que são medíocres, né, que são normais, a gente fica colocando o fardo, né, de por que você não é um super-homem como Clint Eastwood, por que você não é um super-homem como não sei quem. Eu acho isso bastante cruel, eu acho isso de uma desumanidade incrível, eu acho que vale a pena a gente pensar, né, toda vez que a gente olha um caso de sucesso, aliás, startups é um belo exemplo, para cada startup que dá certo, quantas deram errado? Né? A última vez que eu falei com um amigo investidor, naquele tempo estava mais ou menos 1 em 20, dava certo. Então, 19 empreendedores embriagados com o Cubo do Itaú, com o Inovabrado Bradesco, com palestras magníficas e TEDs, 19 quebraram a cara, provavelmente tiveram seus casamentos completamente devastados, sua vida familiar e pessoal foi parar no buraco, né? Provavelmente sua carreira também entrou em parafuso, porque o cara abandonou um emprego relativamente sólido por uma aventura onde 1 em cada 20 né, dá certo. Então, são pequenas reflexões matinais sobre várias coisas, né? Primeiro, sobre o papel do acaso, né? Aliás, fica aqui uma provocação, eu lembro de outro dia ter visto, eu vou usar isso para responder a um tweet daqui a pouquinho, assim que eu acabar aqui, eu recebi hoje um comentário, eu acho que eu vou usar essa história como contraponto, né? Então, vamos fazer um exercício, imagine como seria uma sociedade ideal, né? Uma sociedade perfeita. Como é que seria uma sociedade perfeita? Legal, agora só que tem uma questão. Nessa sociedade perfeita, você não escolhe onde você vai nascer. Você vai ser por acaso, vai ser um lance de dados. Então veja bem se você ia querer, né? Você fala, não, a sociedade que eu imagino é aqui a Faria Lima, né? São Paulo, então vamos votar num político que mate os bandidos, porque onde já se viu nós estamos sendo assaltados em plena luz do dia, né? Então uma sociedade perfeita é onde eu possa ser rico, alguém cuida desses pobres, né? Alguém cuida da violência, por favor, quem manda os caras não estudarem, quem manda os caras serem vagabundos, quem manda os caras nascerem com a cor errada, não é mesmo? Então, só que tem de novo esse detalhe. Você não escolhe onde você vai nascer, né? Você pode nascer aleatoriamente em Paraisópolis, você pode nascer aleatoriamente no centro velho de São Paulo, embaixo de uma ponte, você pode nascer aleatoriamente como Edu Lira, né? numa favela, filho de um ladrão de banco presidiário, né? Então veja se nesse momento você gostaria de nascer no Brasil, né? No Brasil, e ali voltando para a minha conversa com Thomas Shi, ele falou, puxa, eu mostrei para ele essa notícia das crianças, e ele falou, nossa, eu me lembrei agora do termo Belíndia. Belíndia foi um termo cunhado, agora eu já esqueci o nome, Thomas, desculpa, minha memória é de passarinho, por um economista em 1974, eu já tinha 10 anos, em que ele percebeu que o Brasil era uma mistura da Bélgica com a Índia.
Bélgica, talvez pelo alto padrão de vida, Índia pela pobreza e pela absoluta condição miserável de boa parte da população, de 1 bilhão de pessoas. Eu acho que a gente tem que revisar isso, em primeiro lugar, porque a Índia, convenhamos, está produzindo os melhores executivos do mundo, né? A Índia, querendo ou não, está conseguindo fazer ali uma democracia mal e mal, tem alguns problemas ainda de natureza de preconceito e de exclusão, mas, sei lá, está conseguindo, não sei, a impressão que eu tenho é que a Índia não está necessariamente indo ladeira abaixo, né? E também a Bélgica, não sei se é um bom parâmetro, porque eu não sei se na Bélgica você derruba casinhas e constrói edifícios que parecem Miami, né? Ou se na Bélgica você tem playboys bêbados dirigindo Porsche em alta velocidade, né? E matando trabalhadores inocentes e a polícia passando a mão na cabeça. Eu acho que a Bélgica não é assim, né? Então talvez valha a pena a gente mudar, né, essa analogia, fazer essa metáfora e chamar o Brasil de Dubaíndia. Primeiro porque parece um pouco com tubaína e segundo porque tem a ver com Dubai, né, com essa ostentação, com esse luxo louco, com carros importados em altíssima velocidade, né, e tudo sendo construído com trabalho escravo das Filipinas, né, e também com a Índia, que continua tendo indicadores econômicos e de violência social e, sobretudo, agora vamos falar da condição da mulher bastante preocupantes. Então, cidadãos da Dubaíndia, vamos falar um pouco aqui da condição da mulher, porque a Natália Pasternak escreveu um texto no Globo, eu vou compartilhar o link com vocês, como sempre, o link está aqui na descrição do episódio, o link está no radinhodepilha.com, que é o grande repositório, né? Lá tem busca, tem tudo, até onde eu procuro as coisas que eu mesmo já falei, não é? Eu vou colocar os links, tem um canal no WhatsApp, tem um canal no Telegram, pois bem. Então, ela escreveu um artigo interessantíssimo sobre a condição feminina, sobretudo no que tange, no que diz respeito a como a mulher é encarada pelos profissionais de saúde, pelos médicos. Então, ela vai citar, e deixa eu só localizar aqui, eu acho que eu coloquei isso em algum lugar, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. A citação é de um dos pais, né, do ensino da medicina no final do século XIX, onde estavam acontecendo inclusive as aventuras de Lord Byron. Voltaremos daqui a pouco para as aventuras de Lord Byron. Mas esse cara chamado William Osler, ok? William Osler, ele dizia o seguinte: não é a pessoa delicada e neurótica que vai desenvolver angina, ou seja, dor no peito, né? Mas sim o homem forte, vigoroso na mente e no corpo, afiado e ambicioso, cujo velocímetro está sempre no máximo. Ou seja, se alguém chegar com dor no peito, né, num hospital, seguindo essa linha de pensamento, se for uma mulher, você vai, desculpa, você é uma criatura delicada e neurótica, isso deve ser um piti, isso deve ser algum, sei lá, você está tendo aí algum tipo de histeria, né? Agora eu só vou levar a sério se você for um macho alfa de verdade, empreendedor da Faria Lima, alguém que carrega nos ombros o peso do mundo. Veja, um professor de medicina desqualificando o sofrimento da mulher, né? E se você acha que isso é coisa do século XIX, saiba que, como é que é? Tem uma estatística que é absolutamente assustadora, que se eu não me engano, eu vou falar agora um pouco de memória, posso me enganar, vamos ver se eu acho aqui o texto original, que teve um estudo recente, sobre até que ponto o colesterol pode aumentar a chance de um ataque cardíaco. Ok? O estudo foi feito em 82, eu já tinha 18, certo? Esse estudo envolveu 13 mil homens. Quantas mulheres? Rosca. 0. Tá bom? E, né, você vê que realmente o tempo também não passa, né? Em 95, 13 anos depois, quando eu já tinha 31 aninhos, né, foi feito um estudo para ver se a aspirina poderia reduzir o risco de infarto. O estudo foi feito com 22 mil homens gloriosos, machos, né, carregando o fardo, praticamente Atlas, carregando o mundo nas costas, 22 mil homens e 0 mulheres. Então, esse tipo de preconceito grotesco, ele piora mais ainda se for uma mulher negra. Se for uma mulher negra, esquece, ninguém vai levar você a sério. Vão achar que você está tendo algum piti, que isso é frescura, que deve ser TPM, pré-menstrual, pós-menstrual. Então, mesmo a anatomia feminina,
o clitóris, que alguém já tinha prestado atenção no século XV, achando que aquilo fosse alguma coisa demoníaca e resolveram nunca mais levar aquilo a sério, não é mesmo? O clitóris só foi reconhecido centenas de anos depois e mesmo assim associado a fontes de histeria, de comportamentos desviantes. Bonito, né? Então veja que a medicina ainda carrega, né, um profundo viés, um viés cognitivo, né, com relação aos sexos, e eu lamento vocês mulheres por não serem tão levadas a sério, e olha que vocês carregam uma cruz que deveria ser respeitada, deveria ser reconhecida, não é? E isso vem de longe. Eu já comentei com vocês que, aliás, vamos voltar aqui para o Lord Byron. O Lord Byron, um dos maiores poetas ingleses, talvez a primeira super celebridade, o primeiro ídolo pop, né, da cultura ocidental, com fãs entrando em histeria, fãs mandando cartas eróticas e tudo. O Lord Byron, ele era fascinado pela cultura grega, sobretudo pelo aspecto da sexualidade, porque toda vez que você lê algum filósofo grego falando de amor, ele provavelmente está falando de garotinhos. Né? O que hoje, naquele tempo, aparentemente era bastante aceitável, né? Inclusive era recomendável, era uma maneira do rapazinho, né, ser introduzido, e não foi um trocadilho isso, ser introduzido no mundo das ideias e no mundo da sofisticação. É como se fosse um estágio, né, um estágio pago com serviços de natureza diversa. Então ele teria o privilégio, não é, de ser associado a algum homem de sucesso. Então vale lembrar também que mesmo Esparta, que os bolsonaristas tanto admiram, desculpe, mas Esparta, isso também era frequente, né? Os homens viviam todos na caserna, assim que os filhos homens tinham uma certa idade, eles iam para a caserna também, ninguém vivia com as mulheres cuidavam da casa sozinhas, enquanto aquele bando de homem tonto ficava imaginando outras maneiras de matar os outros. É lógico que também tinha vários tipos de aprendizado que envolviam adolescentes dispostos ali a penetrar no mundo adulto, ou ser penetrado também. Então, veja que essa questão de menores de idade já teve uma aceitação maior. Eu comentei com vocês que o Lord Byron, ele tinha, sexualmente, ele tinha uma atração muito forte por homens, sobretudo homens muito jovens. A hora que eles ficavam com a voz grossa já não era mais tão legal. E uma das razões para ele se aventurar pelo mundo, explorar o Mediterrâneo, ir para a Albânia, Constantinopla, Grécia, em grande parte era para reavivar, primeiro para aventuras de natureza sexual pessoais, e segundo para tentar ressuscitar essa época gloriosa. Ele até provoca um professor dele dizendo que eu estou pensando em escrever um tratado sobre o papel positivo da sodomia e a aceitação da pederastia no Império Otomano. O cara passa 9 meses em Constantinopla enfiando o pé na jaca, não é? Então veja que o mais interessante dessa história. Primeiro, vocês sabem que aqui o Radinho é absolutamente amigo do LGBT e tudo mais. A gente aqui celebra a diversidade, a gente celebra todas as formas de amor, mas a gente tem que reconhecer que em algumas situações pode haver aí uma dinâmica de poder. Né? Quando você tem um cara mais velho com muita grana e você de repente tem lá o serviçal do hotel, que vem de uma origem mais pobre e que de repente a única coisa que ele tem a oferecer para o mundo digamos, são mucosas de todo tipo. Será que isso é realmente uma oportunidade de aprendizado, sofisticação e crescimento profissional e networking, ou é simplesmente o abuso de alguém numa situação vulnerável, ainda mais sendo menor de idade? Então é uma questão que fica em aberto, né? Claro que ninguém tem aqui, é uma questão que ao longo dos tempos foi adquirindo outros sentidos. Eu tendo a ficar um pouco desconfortável quando tem uma assimetria muito grande, né? E pode estar envolvido justamente essa questão da desigualdade. Isso me causa um pouco de espécie, não tanto pela questão sexual, mas pela questão da desigualdade. Né, pela questão de eventual abuso de alguém que de repente não tenha outras escolhas. Eu não sei como vocês pensam a respeito, estamos abertos aqui a conversar. Mas o que é interessante, falando no Lord Byron, ele estava nessa longa jornada, né, fazendo retratos, encomendando retratos dele mesmo com roupas exuberantes, fazendo um sucesso louco, e escrevendo, enquanto isso, um longo poema, né, que é a Peregrinação de Child, qualquer coisa, já esqueci. Ele escreveu um poema notoriamente autobiográfico, mas ele jura de pé junto que não, é tudo fruto da sua fantasia, em que um homem perseguido por culpas e por alguma coisa, alguns delitos, fez viagem explorando a Europa. Bom, o poema parece que é bastante bonito,
ele está escrevendo isso, ele não está pensando em ganhar dinheiro com isso, porque lembre-se, ele é um lord, né, ele sabe que a hora que ele voltar para a Inglaterra, ele vai voltar como um dos pares, então ele pode ter uma carreira política garantidíssima, com tudo pago, etc. e tal. E aí ele passa isso, quando o dinheiro começa a acabar em Constantinopla, ele percebe que ele tem que voltar para a Inglaterra, senão os amigos dele vão ser presos, que eles eram avalistas da sua dívida. Então o cara volta deprimidíssimo, basicamente porque acabou a farra, né? Basicamente porque a hora que ele voltar para a Inglaterra, todos os comportamentos dele mais festivos são passíveis de encarceramento e morte, né? Sodomia é crime na Inglaterra neste momento, ok? Ok. Como já vimos no tempo quando a gente falou do Oscar Wilde, que também é uma figura maravilhosa, um poeta e um autor genial, adoro de paixão também, e que teve, ele coitado, esse pegou, falando em acaso, em moeda, né? O Lord Byron, por sorte, pegou cara e o nosso amigo, o Oscar Wilde, pegou coroa, talvez porque ele não fosse um lord, né? O Oscar Wilde foi preso e a saúde dele degringolou depois disso e ele morre deprimidíssimo e pobre, etc, etc. Bom, mas o Lord Byron, ele passa o manuscrito desse poema longuíssimo dele para um editor, o cara publica, é um sucesso instantâneo, esgota e de repente nas altíssimas rodas, porque afinal ele era um lord, ele tinha acesso às altas rodas, olha aí a questão da sorte, não é? Ele mesmo confessa, nossa, eu acordei de manhã e eu era uma celebridade. E essa situação, né? esse status, né, de popstar, de celebridade, com cartas apaixonadas, demandando que ele mandasse de volta caixinhos de cabelos, não importa de onde, né, gente se oferecendo, mulheres enlouquecidas, desmaiando. Para ele é completamente inédito, isso é inédito no Ocidente, né? Isso não é só um mérito dele, vamos falar de novo em acaso, por acaso, né? Ele nasceu numa época em que você tinha uma indústria editorial interessada em vender muito livro, né? O livro passou a ser um item de consumo, você está na Revolução Industrial, quando as pessoas têm dinheiro para consumir coisas, comprar roupa nova sem parar, comprar livros novos sem parar, se fosse um pouquinho antes, não ia para lugar nenhum, né? Se fosse um pouquinho depois também não sei, mas ele pegou essa primeira leva de uma indústria do consumismo e da comunicação de massa, dos jornais. Em suma, ele vira uma celebridade e num aspecto até um pouco curioso, porque, convenhamos, ele, embora tenha tido ali seus momentos de pansexuais, né, também de se envolver com mulheres e de fazer todo tipo de experimento, eu acho que majoritariamente ele tinha interesse por homens, não é? E agora, de uma hora para outra, você tem um monte de senhoras, aristocratas babando ovo, né, mais ou menos como Vando, né, jogando calcinhas no palco, e o cara fala, o que eu faço com isso? Né? Então eu estou exatamente nesse ponto da série do podcast do The Rest is History, está divertidíssimo, os dois são super bacanas, super legais, e depois eu vou contar para vocês como é que essa coisa evolui. Mas já que eu falei de jornal hoje de manhã, acho que uma das coisas que vale a pena notar, que bom que a gente fez o censo, que bom que tem o IBGE, né? Bolsonaro não gostava muito disso, mas finalmente a gente conseguiu fazer. E aí você descobre, já que eu estava falando em profissionais de saúde, hospitais, cuidadoras e tal, você descobre que existem 580 mil, mais de 500 mil, tá bom? Do que? De hospitais, creches, escolas profissionalizantes? Não, 580 mil estabelecimentos religiosos no país. Vou repetir, 580 mil estabelecimentos religiosos, cada um ali com sua própria denominação, pastor, seja o que for. Então isso é muito interessante, não é? Porque eu me sinto voltando para a Idade Média, né? Com crianças pobres que não têm acesso à educação, elas vão ter acesso primeiro a algum pastor ensandecido, que obviamente vai cobrar dízimo, né? Que provavelmente vai ter algum tipo de isenção fiscal, ou vai cobrar a bancada evangélica que ninguém pague, né? Que eles nunca paguem dinheiro, fiquem ricos como loucos, não é? E que vão, provavelmente, dependendo da denominação, né? Vir com esse papo do sucesso material, da riqueza e do consumo. Né? Então, parabéns, você está num país com um futuro um pouquinho comprometido, é lógico, se você quiser prestar atenção, você pode não ler jornal, né? Você pode viver dentro da sua própria bolha, né? Você pode viver, obviamente, no conforto das suas próprias opiniões, porque dá para viver assim durante um bom tempo, a tecnologia tem ajudado, né? Aliás, eu nunca tinha ouvido falar da internet morta, mas isso era uma teoria, eu vou dar um artigo muito interessante da Fast Company, isso era uma teoria da conspiração,
né? Esse pessoal que fica achando que o mundo é controlado pelos Illuminati, alienígenas e tal, né, de que tudo que você lia na internet, aquilo era produzido, não era produzido por pessoas, era produzido por robôs, aquilo não tem ninguém por trás disso, a internet é tudo uma ilusão, né? E aí é curioso porque hoje o que está, a ameaça é justamente essa, né? A facilidade com que alguém pode pegar a minha voz, botar lá para um robô, é assim que o René fala, olha, é assim que o René escreve, e daí para frente fazer 5.000 variações do radinho, uma falando bem da igreja, outra falando bem de não sei quem, outra falando bem de não sei o que lá, perfeitamente possível, muito provavelmente uma boa parte do que você lê hoje ou consome hoje foi produzido por robôs, então saiba que você está aqui praticamente numa espécie em extinção, né, que é um conteúdo feito por pessoas, sem consultar o ChatGPT, sem produzir nada, sem me preocupar com SEO, sem me preocupar com algoritmos, eu sou praticamente aqui um tofu, né, uma coisa orgânica e mais ou menos sem graça também. Tem mais alguma coisa para comentar aqui? Eu acho que tem só um comentário rápido, tem a ver com aquecimento global, né? Tem aqui um artigo muito interessante, porque é lógico, se você for acompanhar no LinkedIn os grandes entusiastas dos machos alfa vencedores, né, aqueles que são os adeptos do messianismo tecnológico, eles vão dizer que não, a gente não precisa se preocupar com o aquecimento global, porque a gente vai ser salvo pela tecnologia, veja as capturas de carbono, né, veja essas maneiras de você pode comprar uma SUV diesel, não tem problema, porque alguém vai capturar esse carbono e enfiar não sei aonde, não importa, mas a questão é a seguinte, essa história de captura de carbono, ou de acreditar que a gente vai conseguir remover o carbono da atmosfera a tempo da gente conseguir bater a meta, né, ou dobrar a meta, do 1,5 graus, né, conter o aquecimento global, ou restringir a apenas 1,5 grau centígrados, não é? Celsius, então, tem duas questões aí. A primeira questão sim, existem iniciativas de captura de carbono, aliás, o Estadão está divulgando uma hoje, como se fosse a salvação da lavoura, vou dar o link, claro, mas o que os pesquisadores do painel do clima mundial estão dizendo, cara, desculpa, se a gente quiser minimamente reverter alguma coisa, essa coisa de captura de carbono tinha que ser, no mínimo, 1000 vezes maior. A questão é quem vai bancar. Quem vai fazer? Quem vai topar? 1000 vezes maior. Tem uma usina na Finlândia, parabéns. Uma outra na Islândia, parabéns. Desculpa, isso é 0,1% do que deveria estar sendo feito enquanto, né, a nossa mania, né, de consumir e de andar de carro e de andar de avião e de construir não sei o que lá, né, continua só aumentando. Né? E o que eles estão dizendo aqui que são duas tolices. Acreditar que a gente vai ser capaz de restringir isso a 1,5 grau, não vai. Esquece, isso já foi. Né? E segundo, que essas tecnologias atuais são capazes de fazer alguma coisa. Elas são capazes no papel. Né, mas o mundo é um pouco maior do que os slides do PowerPoint, o mundo tem política, tem interesses econômicos, tem os grandes grupos fazendo propaganda e convencendo que a culpa é sua, não é deles, né, que quem manda você não ser vegetariano, quem manda você não andar a pé ou de bicicleta, eles enquanto isso vão continuar fazendo o que sempre fizeram, que é explorar e destruir e deixar o lixo todo para alguém tomar conta. Né, desculpe o tom um pouquinho mais duro desse episódio, começar o dia lembrando que o Brasil tem metade das crianças são pobres, que o acaso que essa moeda é tão cruel, né, você joga uma moeda, você nasceu sei lá onde, na periferia não sei de onde, e aí você está praticamente dentro de uma areia movediça que você não consegue mexer, ou você pode nascer numa família que vai postar fotos lindas suas no Facebook, mostrando como você é a criança mais talentosa da escola bilíngue, né, que deve custar uns 10 ou 20 paus por mês, e você tem que buscar seu filho numa SUV blindada, claro, com motorista, porque onde já se viu, a rua está cheia de pobres que não quiseram trabalhar. Não é? Desculpe, nem sempre é fácil terminar o radinho com alguma coisa positiva, mas fico devendo. Raríssimos e raríssimas, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.